Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo você a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é como surgiram os guias da Umbanda. Como surgiram os espíritos que atuam na Umbanda, que trabalham na Umbanda. Essa é uma pergunta que vira e mexe todo mundo me faz. E hoje chegou o dia da gente discutir esse assunto. Então, já vou pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo. Nós vamos percorrer com muitas perguntas e muitas respostas, que vai nos levar a uma viagem no conhecimento e no astral. Então, fica comigo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram, stories do Instagram, stories do WhatsApp. Vamos lá, vamos levar o conhecimento para todos. Nos dê um like. Para você, pode não fazer muita diferença, mas para nós ajuda bastante, porque ajuda a propagar o conhecimento, a levar o conhecimento para todos que querem conhecer um pouquinho mais. Então, bora lá, sem muitas delongas, bora começar aqui a nossa viagem no conhecimento, nossa viagem no astral. O que é um guia espiritual? Um guia espiritual é um espírito de luz que se propõe a te ajudar o encarnado na missão dele na Terra. E qual é a missão do guia espiritual? É ajudar aquele encarnado a evoluir como ser humano, ou seja, adquirindo e despertando no íntimo dele os sentimentos mais virtuosos possíveis, entre eles a fé, o amor, a esperança, combate a ganância, combate o vício, combate a inveja. Ele luta para nos encaminhar num caminho de luz, num caminho de prosperidade espiritual e material. Por que material? Porque a partir do momento que nós estamos em equilíbrio mental e espiritual, a prosperidade flui. Seu flecha certeira na nossa casa, para mim, na minha vida e para todos os filhos de santo da casa da corrente, ele sempre fala: esse tem que falar com esse e esse tem que falar com esse. E o que significa isso? A emoção tem que falar com a sua razão e a sua razão tem que falar com a sua emoção. Você tem que estar em equilíbrio emocional e racional. Um ser desequilibrado, tanto emocionalmente quanto racionalmente, comete erros, comete diversos erros, vai cometer muitos erros, porque ele vai agir mais pela emoção, vai agir mais pela razão e no final vai estar cometendo muitos erros. E pode ir podendo arrumar até muitos inimigos, tanto astrais quanto materiais. Uma pessoa que é equilibrada mental e espiritual sabe responder na hora certa, com palavras certas. Não age por impulso. E mesmo aqueles que são equilibrados mental e emocional, muitas vezes agem por impulso. Imagina uma pessoa que está desequilibrada mental e espiritual. Então um guia espiritual, ele nos ajuda a buscar esse equilíbrio mental e espiritual. Nos ajuda a cumprir a nossa missão, o nosso propósito, que é ser uma boa pessoa. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e falo isso nas minhas aulas e falo isso sempre quando eu converso com alguém. Um ser humano, não precisa de religião para ser bom. Ele não precisa. Para ser uma boa pessoa, ele não precisa de religião. No entanto, todos aqueles que se intitulam religiosos, principalmente líderes religiosos, têm que ser uma boa pessoa. Não podem estimular a raiva, não podem estimular a ganância, a inveja, tem que pregar a paz constantemente, não pode ficar pregando violência. Daí você consegue já separar o joio do trigo na sua vida pessoal, na sua vida material e na sua vida. Não é isso? Um líder, seja ele de qual for religião, ele propaga sempre a paz, nunca a inveja, nunca a guerra, nunca a violência. Partindo desse princípio, você consegue entender que ele está desequilibrado mental e espiritual. Um líder que faz isso, mental e racional. Então um guia, ele nos ajuda a ter esse equilíbrio. E olha que eu te confesso, muitas vezes nós vamos estar desequilibrados sim, mas o guia sempre está ali para nos puxar a orelha e para nos impulsionar. O pai Manuel de Arruda, o preto velho que trabalha comigo, sempre puxa a minha orelha
E ele fala uma frase que é fantástica relacionada à fofoca no terreiro, que até cabe um outro vídeo, viu, gente? Falar sobre fofoca no terreiro. A fofoca só existe porque tem um que ouve e tem outro que fala. E a fofoca deve ser cortada logo em seu início, para que não se propague. Essa é a função de um guia espiritual: orientar, proteger, zelar e não fazer militância, não propagar o erro, não propagar a discórdia, não ficar estimulando o médium na vaidade, estimulando o médium na ganância. Isso não é um guia espiritual. Isso é um espírito de baixa luz, que através da sua vibração você atraiu. Então, estar em equilíbrio emocional e racional é estar equilibrado também espiritualmente. E mesmo os que estão equilibrados espiritualmente, muitas vezes cometem impulsos. A diferença é que eles voltam rapidamente para a normalidade, para a estabilidade emocional. Imagina aqueles que não estão equilibrados mental e espiritual. Ser um guia espiritual é sempre orientar, zelar dentro do seu arquétipo, dentro da sua conduta e da sua forma de trabalho. Ser um guia espiritual é representar os orixás, é representar a vibração a qual ele pertence, é representar a luz divina de Olorum, que é nosso Criador, de Oxalá, todos os orixás, e representar o respeito, respeitar a hierarquia, respeitar as normas, a conduta moral e orientar o médico a ter uma conduta moral e ética. Ética é sempre ética. Conduta moral é sempre conduta moral. Não existe menos ética, não existe menos conduta moral. Ou ser tem ou não tem. E o guia espiritual ele é responsável para nos conduzir sempre a ter ética e ter uma conduta moral. Isto é ser um guia espiritual de luz. Como que eles surgiram na Umbanda, na nossa vida? Como o espírito se torna um guia espiritual? É rápido? Olha, vamos voltar um pouco lá nas nossas antiguidades, lá quando os nossos índios que estavam aqui zelavam pela natureza, eles coexistiam com a natureza, com a fauna, com a flora, sem causar o desequilíbrio na natureza. E respeitavam a natureza, respeitavam a sua comunidade, viviam em comunidade, respeitando a libido, respeitando o mais velho, o mais novo. Um espírito que tem um espírito encarnado que tem todas essas qualidades de respeito, de hierarquia com a natureza, com tudo, quando ele desencarna, ele começa uma caminhada para se tornar um guia espiritual. E pode ser rápido, pode ser muito rápido. Rápido que eu digo, semanas, meses, anos. Nós não temos um tempo preciso para dizer isso. Agora, um guia, um espírito, dentro da nossa atualidade, do meio em que vivemos, eu poderia citar para vocês Chico Xavier. Quando desencarnou, para mim, Chico Xavier poderia facilmente se tornar um guia espiritual, um mentor espiritual. Desencarnou, entrou lá nos dias, semanas, meses, anos, para poder galgar, e depois facilmente ele poderia ser um mentor espiritual, por causa da sua conduta de vida, da sua conduta moral de vida. E temos muitos outros exemplos. Agora, não dá para cravar o tempo exato que um espírito de luz se torna um guia. Como eles surgiram na Umbanda, vamos dizer assim. Vale a pena dizer que muito antes do caboclo das 7 encruzilhadas se manifestar em Zélio de Moraes, já existia Brasil afora diversos médios manifestando espíritos que se denominavam caboclos, que se denominavam nego velho, preto velho, que se denominavam de diversas formas de trabalho, entre elas Caboclo Pena Branca, Caboclo Tupinambá, Caboclo Brogotá, Pai Antônio, Pai Francisco, Mãe Maria. Já existia antes do advento 7 encruzilhadas do Zélio de Moraes. Já existia. A partir do momento que Zélio de Moraes formatou uma egrégora de espíritos trabalhando para a caridade numa egrégora, aí sim nós podemos dizer que se formatou linhas de trabalho para poder trabalhar na Umbanda. Antes já existiam espíritos que faziam esse trabalho, mas não de uma forma em conjunto.
Dá para entender isso? Dá, né? Existe alguma hierarquia que define as linhas de trabalho? Sim, existe. Dentro da nossa doutrina, caboclo e preto velho ocupa o patamar mais alto. Dentro de um triângulo, vamos falar assim, o ápice pertence ao caboclo ou preto velho. Aqui à direita pertence a caboclo ou preto velho. Se o caboclo está no ápice, o preto velho está aqui. Se o preto velho está aqui, o caboclo está aqui. E na outra vértice seria o herê, a criança, formando assim o triângulo da direita da Umbanda. E abaixo desse triângulo nós temos todas as outras linhas de trabalho, que nós denominamos linhas transitórias, ok? E temos também o triângulo da esquerda, que é Exu, Pombagira e Exu e Pombagira Mirim. Então, existe sim uma hierarquia. Agora, existe também uma hierarquia dentro da própria hierarquia. Como assim, Pai Paulo? Me explica isso direito. Vamos lá. Caboclo. Caboclo, ele tem um arquétipo do índio brasileiro. Nós vamos chegar lá em arquétipo, tá? Ele tem um arquétipo do índio brasileiro, caboclo. Agora, dentro do grau caboclo, eu tenho pajé, cacique, guerreiro, guerreira, curumim, que aí cabe esses graus aqui dentro do grau caboclo. Então nós temos um caboclo que pode falar assim, eu sou pajé, pajé pena branca. Temos outro caboclo, sou cacique pena branca. Só que para encurtar, eles cortaram o pajé e cortaram o cacique, dizendo assim, sou o caboclo pena branca. Mas dentro de uma hierarquia da espiritualidade, eles reconhecem quem é pajé e quem é cacique. A mesma coisa no preto velho. Dentro do grau preto velho, nós temos lá vô, pai, mãe, tio, tia. Vô e vó, que é o grau mais alto. Pai e mãe, que é o segundo grau. Tio e tia, que seria o terceiro grau. O avô tem mais sabedoria que o pai tem mais sabedoria que o tio. Não é literalmente, estou apenas tentando exemplificar para vocês. Com isso, nós temos dentro dessa hierarquia, nós temos a hierarquia normal, caboclo, preto velho, herê, boiadeiro e assim por diante. Agora, dentro do grau, nós também temos essa hierarquia. E essa hierarquia, ela é respeitada. É claro que dentro de um terreiro de Umbanda, eu posso ter lá vó Maria Conga. E aqui na linha de trabalho, nós podemos ter outras vós Maria Conga. No entanto, a vó Maria Conga, que é a chefe da casa, ela é respeitada por todos aqui. Da mesma forma, se eu tivesse lá, por exemplo, Mãe Maria Conga, e aqui na linha eu tenho, na corrente, eu tenho Vó Maria Conga. Embora vó seja um grau mais alto do que mãe, ela respeita a mãe como a chefe da casa. Hierarquicamente, espiritual nós temos, mas temos também a hierarquia de terreiro, que os guias respeitam, e muito, por sinal. É uma viagem no conhecimento que nós estamos tendo. E esse respeito é fantástico. Como os guias da minha coroa chegaram até mim? Como que eles chegaram na minha vida? Sabe que essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu sempre me pergunto. E a resposta que eu já tive do seu Flecha Certeira foi que ele já me conhecia. Eu já te conhecia. Então eu sei que ele já me conhece de outras encarnações. Eu sei disso. Então, para mim é uma honra. Eu o chamo de pai, de paizão mesmo. O pai Manuel, eu soube recentemente que ele tem a ver também com a minha vida. Já o Exu foi agregado pelo pai Manuel. O pai Manuel foi buscar ele para trabalhar na minha coroa. Então, como que eles surgem na sua coroa? Pode ser por uma afinidade espiritual de outras encarnações. Pode ser por uma afinidade de trabalho. Olha, aquele menino precisa trabalhar, precisa desenvolver isso. Aí os guias, não, eu me proponho a ser o guia espiritual desse menino, dessa menina, para poder ajudá-lo a evoluir. E a espiritualidade maior conduz aquele espírito para ser o guia daquele menino, daquela menina. E com isso, quem ganha é a espiritualidade e o médium. Porque o guia se propôs. Não existe uma regra de como vai ser, de como será, mas existe o amor que eles têm por nós. O amor que eles dedicam para a nossa caminhada aqui na Terra. Um guia, quando se aproxima da gente, você pode ter certeza de uma coisa, ele já nos conhece, já sabe dos nossos defeitos, dos nossos erros, e mesmo assim ele se propõe a trabalhar conosco. Se isso não é voto de confiança, se isso não é um voto de amor, eu não sei o que é. Porque ele se propõe, mesmo nos conhecendo,
com os defeitos que nós temos na carne, ele se propõe a trabalhar conosco para nos orientar nesta caminhada terrena. Então, se existe uma resposta para responder como que os guias chegaram até mim, chegaram até vocês, surgiram na minha coroa, surgiram na sua coroa, eu poderia responder assim: surgiram por amor, por dedicação à espiritualidade maior e se dedicam para trabalhar com vós. E aí você ainda pode me perguntar, no decorrer da minha vida espiritual, outros guias podem vir trabalhar comigo? A resposta é sim, podem sim. Eles podem sim arregimentar outros espíritos, como no meu caso, o Pai Manuel arregimentou o Exu Sete Caveiras para poder trabalhar comigo. Arregimentou ainda outros espíritos para compor a minha coroa. Agora, fora isso, nós também temos guias que trabalham conosco e nos ajudam a evoluir como ser humano, ajudam o guia-chefe da nossa coroa, o caboclo preto velho, a nos conduzir nessa jornada terrena, e talvez nós nunca o conheceremos. E isso é uma coisa que eu chamo de falange, que vamos ver mais à frente. A falange do seu Flecha Certeira trabalha comigo, não é a falange Flecha Certeira, é a falange do Flecha Certeira que trabalha comigo. A falange dele que trabalha comigo, que trabalha com ele, se propôs a ajudar o seu Flecha Certeira na minha caminhada terrena. E talvez eu nunca os conheça como incorporação. Posso conhecer se seu Flecha Certeira ele falar, por exemplo, olha, o meu amigo Caboclo Roxo está aqui, meu amigo Caboclo Pena Preta está aqui, o meu amigo Caboclo Tamandaré está aqui, estamos te mandando um abraço. E ele me ajuda a te conduzir. Aí é uma informação direta do guia que trabalha comigo. Talvez eu nunca venha saber outros guias que trabalham na minha coroa. Mas a certeza é, eles estão ali, junto com os guias espirituais que se apresentaram para mim e ajudam a me conduzir nessa jornada terrena. Todo mundo tem um guia espiritual? Ou tem que ser médio de Umbanda para ter um guia espiritual? Olha, como eu disse, para ser ali em cima, o guia ele te ajuda a ser uma pessoa melhor na sua vida. E para você ser uma boa pessoa, você não precisa ter religião. Agora, a partir do momento que você é religioso, você precisa ser uma boa pessoa. Tem que ser. Então, eu te respondo, todo mundo tem um guia espiritual? Sim, todo mundo tem um guia espiritual. E muitas vezes as pessoas até desconhecem. Algumas religiões chamam de mentor, outras religiões chamam de com outros nomes que são desconhecidos por nós, mas a maioria que a gente conhece é um mensageiro, um mentor, o guia espiritual que me acompanha, o mensageiro que me acompanha, o anjo que me acompanha. Muitas pessoas têm diversos nomes, outros nomes, mas sim, todo mundo tem um guia espiritual que se propôs a te ajudar nessa jornada terrena. E agora sim eu vou te explicar o que significa falange e linha de trabalho. Falange ou falangeiro, né? Vamos citar o exemplo Flecha Certeira mesmo. Nós temos o caboclo Flecha Certeira aqui em cima, tá? Dentro da pirâmide aqui em cima. Abaixo dessa pirâmide nós temos a primeira linha, que tem outros caboclos Flecha Certeira. Vamos chamar aqui de chefes de falange. Abaixo dessa primeira linha nós temos outras pirâmides se formando, com outros níveis também, que vão agregando outros espíritos que se identificaram com o modo de trabalho do Flecha Certeira. Então, o Flecha Certeira aqui em cima não incorpora mais, mas ele arregimentou espíritos para poder compor e representar o modo e o método de trabalho dele. Para compor e representar o modo e o método de trabalho dele. Com isso, todos os espíritos que são afins com as qualidades, os adjetivos daquele método de trabalho são arregimentados por esse espírito. E esse espírito vai arregimentando. E todos esses espíritos aqui, tirando aqui abdicam do seu nome individual em pró do coletivo, em pró do nome coletivo. No caso, Flecha Certeira. Então todos esses espíritos aqui vão se chamar Flecha Certeira, representantes do hierarca, o hierarca que seria o topo da pirâmide, representante do Flecha Certeira.
Esse não incorpora mais, mas todos esses representam o nome flecha certeira, e vai chegar um dia que eles vão ascender, não vão mais precisar incorporar e vão assumir novas falanges, direcionando esses espíritos para poder trabalhar de acordo com o seu método de trabalho, com a sua metodologia. O seu flecha certeira que trabalha comigo, ele fala diversas vezes, ele é guerreiro, eu sou guerreiro, eu tomo conta da casa, ajudo a dirigir a casa, mas sou guerreiro. Eu sou mais um caboclo de combate, de ir buscar, de combater. Não sou um caboclo que fica no terreiro, digamos, tomando conta. Não, ele vai para fora, ele vai à luta. Outro caboclo flecha certeira pode ter uma condição diferente. Ele pode ter um espírito que trabalha junto com ele, que pertence à sua falange individual, que vai para a luta e ele fica tomando conta da casa. Então, a individualidade dos flechas certeiras são únicas. Isso é uma falange. E dentro dessa falange, nós podemos considerar que existe um arquétipo. O que é um arquétipo? São padrões de comportamento. Todos os caboclos flecha certeira trabalham de modos individuais, mas com um objetivo, que é direcionar os espíritos para a luz. Exemplo, tá? O que é um arquétipo de caboclo, da linha de caboclo? O arquétipo de caboclo é ser um índio brasileiro, representar um índio brasileiro. O que é o arquétipo do preto velho? Representar um negro que foi escravizado. O que é o arquétipo do marinheiro? É o marinheiro, o marujo que viveu no mar, no rio e para o mar. Boiadeiro é aquele que viveu nos campos. Representa esse arquétipo. Isso é um arquétipo, padrões de comportamento. Vou te dar um exemplo claro que você vai entender. Imagina chamando o preto velho. Saravá os pretos velhos. Bate, bate na cumbuca, repinica. Aí o preto velho vem. Ok, né? E se incorpora um preto velho assim, ó. E fica assim. Opa, aí é boiadeiro, não é preto velho. O arquétipo preto velho e o arquétipo boiadeiro fez você identificar o espírito. Isso que significa arquétipo. Significa padrões de comportamento, representatividade do seu método de trabalho, ok? Quantas falanges existem? Gente, é muita falange, não dá para mensurar, tá? Não dá. Exemplo, ó, nós temos a falange de Oxóssi. Dentro da falange de Oxóssi, nós temos a falange de Pena Verde, a falange do caboclo Pedra Verde, a falange de flecha certeira, a falange de 7 flechas, a falange de flecha ligeira, a falange de flecha dourada. Enormes! São muitas falanges, não tem como mensurar. Então, dentro de Oxóssi, a falange de Oxóssi, Oxóssi tem todos os caboclos e cada um tem a sua falange. O caboclo flecha certeira que trabalha comigo tem a falange dele e ele pertence a outra falange. A mesma coisa você, por exemplo, se você incorpora o caboclo Pedra Preta. O caboclo Pedra Preta pertence à falange Pedra Preta, mas ele tem a falange interna dele, que compõe diversos espíritos para poder realizar o trabalho dentro do terreiro e dentro da vida do médium. É fantástico nós navegarmos por esse conhecimento. É lindo. E já que falamos de falange, vamos falar o que é linha de trabalho. É o que caracteriza um trabalho. As linhas de trabalho da Umbanda é o que caracteriza todo um trabalho a ser feito. Por exemplo, eu não vou falar que a linha de trabalho é o caboclo, é o preto velho. Não vou falar isso, porque isso você já sabe. Linha de trabalho é o que caracteriza o modo de trabalho de uma gira. Por exemplo, hoje nós vamos chamar a linha dos caboclos, então você já sabe que caboclo é o arquétipo do índio brasileiro, vai ter ali o charuto, os penachos, o maracá, vai ter os iô, vai ter os estalar dos dedos, eles vão dançar. Você já tem a característica desse trabalho. Então a linha de trabalho, o que é uma linha de trabalho? É o que caracteriza uma forma de trabalho. É um agrupamento de espíritos que se identifica com uma falange e um grau espiritual para movimentar energias de acordo com a sua falange. Isso é linha de trabalho. E dentro dessa linha de trabalho, nós temos também diversos espíritos. Por exemplo, linha dos caboclos. Linha dos caboclos. Representante Oxóssi, né? Oxóssi, linha dos caboclos, matas, mato, índio, Oxóssi. Mas dentro dessa linha de trabalho, nós temos também cabocla das águas, nós temos também caboclo das pedras, caboclos do fogo, caboclos do ar e assim por diante. E essa caracterização, olha, a linha dos caboclos, nós vamos ter ali um caboclo que é direto de Oxóssi, mas se tiver um problema que a pessoa precisa da energia da água, nós vamos ter uma cabocla das águas, nós vamos ter um caboclo da terra e assim por diante.
Nós vamos ter diversos caboclos, daí porque nós temos diversos nomes dentro de um terreiro, que compõem todo um trabalho a ser realizado. E dentro de um terreiro, o chefe do terreiro, com a sua falange, vai buscar espíritos e médiuns para trabalhar na corrente de acordo com a necessidade dos médiuns, da casa e dos próprios consulentes. E aí é fantástico, né? Olha, eu conheço a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos, a linha dos herês, a linha dos baianos, a linha dos boiadeiros, a linha dos marinheiros, marinheiros nós podemos colocar marujos, canoeiros, jangadeiros, né, que é o grau dentro dos graus. Como caboclo eu posso colocar caciques, pajés, guerreiros, guerreiras, curumins, e temos também a linha dos ciganos. Então, ó, caboclo, preto velho, herê, 3. Aí nós temos boiadeiro, baiano, marinheiro e cigano, 7. Aí nós temos Exu, Pombagira e Exu e Pombagira Mirim, que é o triângulo, ó, triângulo, dentro desse triângulo. Eu conheço essas linhas de trabalho. E aí temos Brasil afora diversas linhas, por exemplo, que as pessoas chamam a linha do Oriente, a linha de cura, a linha dos malandros. E o que precisa ter para ser considerada uma linha de trabalho? Nós temos que saber o porquê que ela precisa estar na Umbanda. Por quê? Que as outras linhas não fazem. As outras linhas não fazem. Vou te dar um exemplo claro aqui, ó. Marinheiro trabalha com a energia aquática. Os caboclos trabalham em geral com a energia vegetal. Preto velhos vão despertar a humildade e a sabedoria. E assim por diante. Herê vai despertar o desapego ao mundo material para ter o apego ao mundo espiritual. E cada um deles tem uma representatividade na nossa vida. Então nós temos que saber o porquê que essa linha precisa existir, que as outras não têm. Você respondeu essa pergunta, aí tem que ter ponto de chamada, ponto de subida, ponto de firmeza e ponto de sustentação, ou ponto para combater a demanda. Uma demanda que pode chegar no terreiro. Sem esses elementos, nós não vamos ter fundamento para fundamentar esta linha. Um arquétipo de uma linha, ele tem que ser forte, ele tem que ter uma representatividade. Ele tem que responder essa pergunta: eu tomaria passe com esse espírito? Esse espírito me transmite confiança? É isso. Se você tem uma linha de trabalho, eu não vou citar aqui linhas, tá? Que a primeira palavra que vem na sua cabeça é roubo, furto, estupro, assassinato, que vem, o arquétipo já não é forte. A primeira palavra que tem que vir na sua mente é coragem, fé, amor, austeridade, e não palavras negativas. Se vem palavras positivas na sua mente, perfeito. Ah, Pai Paulo, Exu, e vem palavra negativa. Opa! A sua mente faz isso. Exu não é ruim, Exu é bom. Exu, as palavras que me vêm de Exu é força, poder, vitalidade, proteção. São essas palavras que me vêm de Exu. E de Pombagira? De Pombagira me vem respeito, empoderamento, sensualidade, força. E me vem ainda mãe sim, em Pombagira. Então nós temos que buscar essas palavras. Sendo positivas, o arquétipo se fortalece e aí sim uma linha ganha notoriedade dentro da Umbanda. Para a linha ser reconhecida, ela tem que ter notoriedade, tem que ter respeito, tem que conquistar a fé das pessoas. E as pessoas têm que se abrir também para poder ter esta força. Eu não citei ali a linha dos malandros, mas eu posso citar na linha dos malandros para você. O que me lembra a linha dos malandros? Me lembra destreza, me lembra malandragem, mas não a malandragem de drogas, não, a malandragem do quê? De viver, driblar as dificuldades da vida para alcançar o objetivo. Sobrevivência. Sobrevivência, driblar as adversidades. Eu tomaria passo com esse guia. É assim que você vai encontrar força no arquétipo e representatividade numa linha de trabalho. Dito isso, vamos lá. O que é um guia de frente e qual que é a função dele? O guia de frente é aquele que se apresenta como chefe da sua coroa. É aquele que vai falar: eu sou o chefe e sou eu que vou te conduzir. E por ele ser chefe, vamos citar, por exemplo, o caboclo, o preto velho, o herê, o Exu, a pombagira, o boiadeiro, o baiano, o malandro.
e assim por diante, vão respeitar as ordens do guia de frente, do chefe daquela coroa. Ainda, dentro dessa situação de guia de frente, nós temos também uma outra situação. Por exemplo, eu tenho o preto velho, o chefe da minha coroa, guia de frente da minha coroa é seu flecha certeira, é o guia-chefe, é o guia de frente, seu flecha certeira. Preto velho, ele também é o guia de frente, porque eu tenho outro preto velho que trabalha comigo, mas quem vem sempre é o Pai Manuel. Então, de frente é o Pai Manuel. Então, nós temos dois significados. O guia de frente é aquele que se apresenta como líder, ou o guia de frente é aquele que se apresenta para realizar o trabalho, e não necessariamente pode ser o chefe da coroa. Deu para entender? Bora continuar. É só o guia de frente que vai falar comigo no dia a dia? Não. Muitas vezes o guia de frente manda outros guias falar com você. E à medida que você vai criando afinidade com a espiritualidade, eles vão se apresentando e vão trazendo para você sabedoria. Nem sempre é o guia de frente que vai te trazer respostas. Quantas respostas o Exu já me deu? Quantas respostas o Herê já me deu? E o meu guia-chefe, o guia de frente, é seu flecha certeira. Não que seu flecha certeira não me traz respostas, me traz. Mas muitas vezes outros espíritos, de acordo com a energia que eles têm e com o problema que eu estou passando, se apresentam para me mandar mensagens. Então nem sempre é o guia de frente que te manda mensagens e que está ali apto. Além do que, gente, o guia tem mais o que fazer. Ele não está lá de cabide, esperando eu falar assim: ô, seu flecha certeira, quero conversar com o senhor. Cheguei, então vamos conversar. Não, não é assim. Muitas vezes eu estou aqui perdido em pensamentos aqui no terreiro e estou aqui pedindo, fazendo clamores e ele não pode responder, ele não pode vir, mas ele sente o meu clamor e ele manda um recado para todas as linhas de trabalho através da hierarquia espiritual e o que for mais próximo para poder me ajudar naquele problema que eu estou, ele é enviado para poder solucionar e para poder conversar comigo e me transmitir uma mensagem. Então, nem sempre é o guia de frente que vai conversar com a gente. Então, isso daí já está resolvido, né? Pai Paulo, o senhor falou aí todas as linhas de trabalho aí. O médium tem todas as linhas? Então, a mediunidade de cada um ela é individual. Eu não posso bater martelo dizendo que um médium trabalha com todas as linhas ou não. Eu não posso dizer isso e não posso afirmar isso. Porque eu conheço médiuns que trabalham sim com todas as linhas, mas isso não o faz ser, digamos, melhor do que os outros. Pelo contrário, traz mais responsabilidade. Assim como eu conheço médiuns que não conseguem dar passagem para determinadas linhas. Ele fala, não sinto nada, não estou sentindo nada. Mas o que eu posso te afirmar com todas as letras é uma mensagem que o Pai Manuel de Arruda me deu e vou dar para vocês. O médium que consegue incorporar bem um caboclo e um preto velho, que dentro da hierarquia espiritual está no patamar, ele vai conseguir também manifestar todas as outras linhas de trabalho. Porque o caminho da comunicação espiritual é sempre o mesmo. Não existe para o caboclo é um caminho, para o preto velho é outro, para o boiadeiro é outro, não existe isso. Vai ser sempre o mesmo, pelo canal da mediunidade. O que muitas vezes acontece é o médium, por não ter afinidade com aquela linha de trabalho, ou não gostar, ele repele a energia naturalmente. Então, conselho que eu te dou para vocês como pai de santo, nunca queira repelir uma energia que está se aproximando de você, desde que seja de luz. Você deve repelir sim energias que não são de luz. E como é que eu vou saber se é uma energia de luz ou não é de luz, Pai Paulo? Por isso que eu sempre aconselhei a vivência dentro de um terreiro de Umbanda. A vivência dentro de um terreiro é o que vai te tornar um médium apto a trabalhar dentro de uma corrente e talvez futuramente sozinho na sua casa, atendendo só os familiares. Mas a vivência dentro do terreiro é de mais importante. Agora, se você pode me responder assim, na minha casa não tem, na onde eu moro não tem terreiro de Umbanda, aí você não precisa incorporar para se comunicar com os guias, para se conectar com os guias. Existem outros métodos. Incorporação é apenas um método de conexão. E dentro do nosso curso MMF, nós, digamos assim, detalhamos demais essa questão de conexão com a sua espiritualidade. E agora é a hora que você me pergunta, né? Como eu me conectar melhor com o meu guia, então, Pai Paulo? Como é que eu me conecto melhor com o meu guia? Olha, como eu falei, no nosso curso do MMF, nós temos um curso detalhado, um passo a passo, desde o início, desde o zero à plena conexão.
E para isso nós temos módulos. É tudo separado em módulo, passo a passo, na ordem exata que você tem que estudar para ir aprendendo devagarzinho. Nós temos módulo que fala sobre mediunidade, nós temos módulo que fala sobre incorporação, nós temos módulo que fala sobre firmezas, sobre ervas, sobre orações, gênese da criação, os orixás. Porque se você não entender a gênese da criação, que é o princípio de tudo, você não vai conseguir entender os orixás e a sua atuação aqui na Terra e a atuação deles na sua vida. Por isso que é importante o estudo. O estudo vai te ajudar a se conectar melhor com os guias. E nós temos também o módulo dos guias espirituais, das linhas de trabalho, das linhas transitórias. Então se dê a oportunidade, se deu de presente para você. Faça o nosso curso MMF, método Me Fundamenta, que você vai conseguir se conectar com seus guias com total confiança. Como é que eu faço? Entra aqui, pauloludogero.com, está aqui na descrição do vídeo, tem um link. E aí você vai entrar lá, se tiver lista de espera, entra lá, clica lá na lista de espera, coloca o seu e-mail, que eu vou te mandar uma mensagem falando, estou abrindo uma nova turma. E aí você vai ter a oportunidade de estudar junto comigo. Bora lá, vamos continuar. Olha, muitas pessoas me perguntam se é o meu guia, se é o Flecha Certeira que escolhe o terreiro que eu vou trabalhar. Eu sempre respondo da seguinte forma, é o seu guia e você. Não adianta você querer aquela casa e o seu guia não querer. E não adianta o seu guia querer e você não querer. É uma escolha conjunta. E como é que eu faço para fazer essa escolha conjunta? Você vai em diversos terreiros, assiste as giras, foge daqueles terreiros que te falam assim, ai, você já tem que vir de branco na semana que vem, você é o médico que eu estava esperando. Não, você já pode vir na semana que vem de branco. Foge. Porque na realidade não tem uma hierarquia. Você tem que assistir às giras, você tem que ir lá, pedir a entrada e depois tem que ser autorizada a sua entrada. Você que tem que pedir a entrada, você não tem que ficar esperando o chamado. Eu sei que cada um trabalha de uma forma e eu respeito. Se na sua casa você já manda os médios vir de branco, parabéns, irmão. Mas assim, eu espero, na minha casa, eu espero o consulente conhecer toda a nossa metodologia para depois ele pedir a entrada. E mesmo aquele que vai a primeira vez na nossa casa e pede, é recomendado que ele fique 3 meses na assistência para conhecer a casa, para que não haja uma grande rotatividade no nosso terreiro. E não há, porque o médium conhece a casa no todo e quando ele entra porque ele quer. Dito isto, tem que ser uma escolha em conjunto. E como é que eu sei, Pai Paulo? Me responde. Você começou a frequentar a casa, você gostou da casa, já está lá 1 mês, 2 meses na casa, na assistência, você gostou, acende uma vela para o seu guia, para o chefe da sua coroa, o guia-chefe da sua coroa, mas eu não sei quem é, eu ofereço essa vela ao meu guia-chefe da minha coroa e vos clamo que na próxima gira vós me dê um sinal, me dê um arrepio, me dê um sinal para que esta casa o Senhor queira trabalhar. E aí você vai sentir arrepios, você vai sentir o seu coração se encher de alegria. Você não vai ficar angustiado, você não vai querer ir embora. Aí é sinal que o guia quer também trabalhar naquela casa. Dica de ouro, hein? Outra pergunta que todo mundo me fala assim, é o chefe de terreiro, é o dirigente, é o guia da pessoa que vai chegar para mim e falar o nome dos meus guias? Não, não é ele. É o guia que tem que se manifestar para você, é o guia que tem que se apresentar para você e te falar o nome. Na nossa casa, até hoje, a metodologia é de 50 a 60 anos atrás. É a mesma metodologia da casa da minha mãe de santo. O caboclo risca o ponto, confirma o ponto, fala o nome, linha e falange, e depois que ele fala o nome, linha e falange, tudo confirmado, todas as outras linhas dão um nome. Todas as outras dão. É assim que funciona. Não é o seu Flecha Certeira que fala, ó, você vai trabalhar com perna branca, você vai trabalhar com... Não, não é. Não é isso. Porque é o guia que tem que se apresentar. E antes que alguém me pergunte, eu vou entrar naquela casa, ele pode retirar os guias que já estão na minha coroa? Também não, não pode. Aí antes que você me pergunte, eu já vou falar. Quando eu saio de uma casa, os guias ficam na casa e na outra casa são outros guias? Não. Isso quem fala que os guias vão ficar, se você for embora, seus guias vão ficar aqui, isso se chama doutrina do medo, doutrina do desespero, doutrina sórdida, suja, porque ele quer colocar medo em você para te manter preso no terreiro. Isso não existe. Ok?
Então, seus guias sempre vão te acompanhar, seja de uma casa ou para outra casa. Pode ficar sossegado. Sabe, algumas pessoas me dão alguns relatos que são incríveis. Eu posso incorporar o guia de outra pessoa, porque quando eu fui lá no terreiro, o médium chegou lá, estava incorporado, se afastou e ele disse que incorporou o meu guia para transmitir um recado. Com todo respeito a você que passou por essa situação, eu vou te falar, você foi enganado. Olha, eu já vi algumas situações de médiuns que são extremamente tarimbados, incorporar um outro guia de uma outra pessoa e dar provas reais, provas cabais. Tipo, é assim, 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 aconteceu isso, 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 na sua casa tem isso, na sua casa está escondido isso, debaixo de tal lugar. Então, se essa situação aconteceu com você, o guia afastou, o médium incorporou e falou, na sua casa tem isso, 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 porque eu sei onde está, porque eu sou o teu guia, aí sim você acredita. Se isso não acontecer, você fala, olha, obrigado, estou indo embora. Porque a conexão espiritual, principalmente de incorporação, ela é complexa. Ela não é simplesmente desincorporei e vou incorporar seu guia. Não é assim não. Não é. E com isso, o que acontece? E com essa complexidade, o que acontece? Não é tão fácil incorporar o guia de outras pessoas. E nunca será. Pelo contrário, já é difícil nós incorporarmos os nossos guias. Nós temos que estar equilibrados, emocional, mental, tomar banho, preceito, incorporar os nossos, que dirá um dos outros. Coitado dos médios de transporte, que são sérios, eles podem te falar muito melhor do que eu, porque eles incorporam espíritos que não são da coroa deles, e não é fácil, não é. Então como é que uma pessoa que nunca te viu desincorpora e incorpora o seu guia para dar um recado? Então, não acredite nisso. Ah, mas Pai Paulo, a pessoa incorporou e falou coisas da minha vida. Coisas da sua vida o quê? Que você está desempregado, que você está desesperado, que você está precisando de ajuda? Isso são palavras retóricas. Pede para te dar uma prova cabal. Na minha casa, aonde está o altar? Na minha casa, o senhor é meu guia, me conhece. Na minha casa, aonde eu coloco a imagem X? Que aí sim você vai ter uma prova cabal. Olha, eu já respondi, mas vou responder de novo, né? Se eu sair do terreiro, os guias vão ficar lá. Não, não vão ficar, eles vão te acompanhar. Já respondi isso, mas eu quero falar uma outra coisa aqui agora que me veio à mente, que as pessoas me perguntam também. O guia pode se afastar de mim? O guia pode me abandonar? Um guia de luz, que é aquele que é o seu mentor, não vai se afastar de você. Mesmo que você deixe a Umbanda, ele não vai se afastar de você. No entanto, o que pode acontecer é você se negativar tanto, através dos 7 sentidos da vida, entre eles a vaidade, a inveja, o olho gordo, a ambição, que o guia não consegue mais se aproximar de você. Ele não te abandona, mas não consegue mais se aproximar. E isso pode acontecer. Agora, a partir do momento que você desiste de frequentar a Umbanda, o guia de luz que é responsável pela sua condução não te abandona. Mas os outros guias que foram arregimentados, eles podem ser dispensados. Olha, ele não quer mais seguir. Eles podem procurar um outro médium ou não. Por que os guias precisam, Pai Paulo, de elemento de bebida e de fumo? Ou, por exemplo, da maraca, ou, por exemplo, do laço, ou, por exemplo, do chicote. São elementos de trabalho. O fumo, ele é a manipulação do ar. Ele assopra, enche de fumaça, assopra e manipula o ar. E antes que você me pergunte, pode usar cigarro eletrônico? Não! Tem que ser o mais natural possível. E o mais natural possível seria o charuto ou o cigarro de palha. É o mais próximo do natural. Pode usar o cigarro comum também, mas eles não vão tragar, nunca vão tragar. Eles vão manipular o ar à volta. É um defumador individual. A bebida é a manipulação das essências, porque toda bebida vem de um elemento vegetal. Então ele manipula a essência para poder trabalhar com as pessoas, além de promover a purificação também dos chakras. Quando o guia bebe um golinho, ele promove uma purificação interna. Se o médium não pode beber de forma nenhuma, ele respira aquela energia e aquela essência é purificada. Ela purifica todos os chakras. É isso que precisa. A maraca, que é a cabaça com as sementes, é a semeadura da paz. O laço é a movimentação do ar e do tempo. O chicote é como se fosse o estralar dos dedos dos caboclos e dos pretos velhos.
E tem outros elementos de trabalho também que nós poderíamos citar aqui, que daria uma aula imensa, imensa mesmo. Mas o mais importante hoje é falar sobre as linhas de trabalho e não sobre os elementos de trabalho. Mas fica aqui a dica, estude comigo no nosso MMF, que lá nós falamos sobre tudo isso também. E você pode me perguntar, mas por que os guias trabalham conosco? Eles precisam da gente? Eles não podem ficar distante lá trabalhando? Olha, a incorporação em si é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então o guia se manifesta e através da sua sabedoria e do conhecimento que ele tem da espiritualidade, ele ajuda outras pessoas. E para ele manifestar e ajudar outras pessoas, ele precisa da gente. Porque não é todo mundo que tem um dom de ouvir, não é todo mundo que tem um dom de ver. Então os guias de trabalho precisam de nós para realizar a ritualística da Umbanda. Respondido. É simples assim e não tem que ficar inventando história. Pai Paulo, como saber se eu estou incorporando corretamente, se eu estou me conectando com o meu guia corretamente e não com um obsessor? A incorporação propriamente dita eu sempre recomendo dentro do terreiro. É o lugar ideal, onde existem proteções e onde existem outros guias que trabalham em conjunto para poder promover o trabalho em si. E essas proteções impedem a entrada de espíritos obsessores. Quando você se conecta na sua casa, através de orações, através de firmezas, você tem a direção, o CEP, Código de Endereçamento Postal, ou CEA, Código de Endereçamento Astral. Você se cria um cordão energético ligado direto a um espírito de luz. Logo, esse espírito de luz se conecta com você. Agora, existe um ritual, existe um preparo para fazer essa conexão. Não é você tomando cerveja, não é você chegando da balada, não é você fazendo coisas do dia a dia antes da conexão. Você tem que ter um preparo, você tem que marcar um dia para fazer essas conexões. E esse dia você está preparado e o guia está esperando você se conectar. Se você vibra positivo, você vai atrair positivo. Diga-me o que tu pensas, que te direi o que tu atrai. Diga-me o que tu vibras, que te direi o que tu atrai. É assim. Gente, é engraçado, né? Algumas perguntas que me fazem, eu acho incrível. O guia me chamou pelo nome, Pai Paulo. Olha, eu acho que o médium estava mistificando. Nossa, é esquisito isso daí, hein? O guia me chamar pelo nome? Então, gente, é assim. Você acha que um guia que quebra a demanda, que luta contra as trevas, luta contra o baixo astral, sabe pronunciar pena verde, pena vermelha, o biratã, jupira, jurema, jupira, não vai saber falar Paulo? Ele sabe falar Paulo. Então eu não fico assustado quando eu vejo um guia chamar pelo nome. Eu não fico. Mas existe uma coisa chamada arquétipo. Ou seja, o arquétipo do guia, de não falar o nome, me transmite mais confiança. E aí existe uma outra coisa, que seu Flecha Certeira ele fala, são muitos que chegam até mim, muitos. Então eu prefiro chamar de meu filho e minha filha, meu irmão, minha irmã. São muitos que chegam até ele. Não que ele não vai lembrar o nome, ele lembra, com certeza ele lembra, porque ele é um espírito de luz. Mas quando ele fala que já são muitos, ele já está falando, por isso que eu não falo, dando uma explicação, por isso que ele não fala o nome, para a pessoa não se sentir ofendida. Porque existe esse arquétipo do guia não falar o nome da pessoa. Mas o guia sabe, é claro que sabe e pode falar o nome de uma pessoa assim. Eu conheço entidades que chamam pelo nome, e conheço entidades que não chamam pelo nome. Isso não é demérito e não é mérito, é apenas um modo de trabalho. Fechou? Dica para se aproximar do seu guia. Segura aí. Vou te dar uma dica. Vou te passar, primeiro, um banho de ervas clássico, que não tem contraindicação nenhuma. Vai ser arruda, guiné e alecrim. É um banho clássico, não são ervas que eu conheço, que todo mundo conhece, que não tem nenhuma contraindicação espiritual. Então você vai tomar primeiro um banho de ervas. Você vai preparar o seu banho, vai tomar seu banho de ervas. Você vai firmar o seu anjo de guarda. Quando eu falo firmar o anjo de guarda, você vai acender uma vela para o seu anjo de guarda e pedir para que ele ilumine o seu mental para que você possa se conectar com o seu guia. E aí sim, você vai acender, por exemplo, o preto velho.
Você vai acender uma vela lá branca, preta e branca, a cor que você achar que deve acender para o preto velho. Você vai acender a vela e vai se preparar para isso. Você vai colocar um incenso de vareta. Você vai colocar uma música New Age, aquelas músicas instrumentais, que é sons da natureza. E você vai se preparar para se conectar com o preto velho. Você pode até colocar pontos de preto velho, mas baixinho, baixinho. E toma cuidado com playlists, porque algumas playlists têm propaganda e aí vai te tirar da concentração. Então coloque, mas seja uma coisa que não tem propaganda, ok? E aí você colocou, e aí você respira fundo 7 vezes. Depois que você respirou devagar, não é que nem eu aqui não, Por que você tem que respirar assim? Para poder promover a abertura dos seus chakras, para os chakras poderem girar e se volatilizar com o ambiente. Aí você Sagrado preto velho, aí você faz uma oração ao seu preto velho. Pede para ele te trazer uma mensagem, te trazer o nome dele, te trazer a sua mensagem que você precisa. E não espere a mensagem acontecer de imediato. Não espere. Tipo, ele vai me responder agora. Pode até ser que te responda na hora, mas agradeça e a mensagem pode vir através de sonho ou de algum ato que acontece durante a semana. Como assim? Um vizinho, um amigo pode te encontrar e te falar alguma coisa a respeito do que você pediu. O preto velho te conduziu aquela pessoa para poder te encontrar e te dar a mensagem. Tá aí a dica para você se aproximar do seu guia com total confiança. Tomar o banho de ervas, iluminar o anjo de guarda e fazer o ritual. Axé! Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Axé!